91% dos idosos cometem ao menos um desses erros ao caminhar e acabam pagando com a saúde, principalmente com os joelhos. Uma paciente de 72 anos chegou ao meu consultório no Rio de Janeiro arrastando os pés, com os joelhos inchados e uma expressão de quem tinha desistido. Ela disse: "Doutor, eu caminhava todo dia. Como pode ser que caminhar me destruiu?" E foi exatamente aí que eu percebi o tamanho do problema que ninguém está falando abertamente. Caminhar é considerado o exercício mais seguro do mundo. É gratuito, acessível, não precisa de academia, não precisa de equipamento caro. O Ministério da Saúde recomenda, o médico de família recomenda, todo mundo recomenda. E você caminha, talvez todo dia, talvez com disciplina de dar inveja. Mas existe uma verdade desconfortável que ninguém te contou. A forma como a maioria dos brasileiros com mais de 50 anos caminha está causando dano progressivo nos joelhos, nos quadris, na coluna e no sistema cardiovascular, e o pior é que os resultados aparecem devagar, de forma silenciosa, até que um dia você sente que não consegue mais subir uma escada sem dor. Não é fraqueza. Não é só a idade, é erro técnico. E erros técnicos têm solução. Hoje você vai descobrir os 8 erros mais graves que adultos acima de 50 anos cometem ao caminhar. Os que destroem articulações, elevam a pressão, pioram o diabetes e aceleram o envelhecimento muscular. E ao final deste vídeo, vou revelar uma descoberta que mudou completamente a forma como eu oriento meus pacientes sobre caminhada depois dos 50. Eu sou o doutor Guilherme Mendonça, médico clínico geral e especialista em longevidade aqui do Rio de Janeiro. Cuido de pacientes entre 60 e 85 anos há mais de 18 anos. Antes de continuarmos, me conta nos comentários quantos anos você tem e de qual estado está assistindo. Adoraria saber. Depois dos 50 anos, o corpo muda de formas que a maioria das pessoas subestima. A densidade óssea cai. A massa muscular começa a diminuir em média 1% ao ano. As articulações perdem líquido sinovial. O sistema cardiovascular responde de forma diferente ao esforço. Isso significa que um hábito saudável feito do jeito errado pode se transformar em fonte de lesão. Caminhar bem depois dos 50 não é igual a caminhar bem aos 30. As regras mudaram. Erro número 8. Caminhar no horário errado e pagar o preço com a pressão. Você acorda cedo, toma o cafezinho com pão francês e já sai andando pelo bairro. Parece saudável, parece disciplinado. Mas aqui está o problema que poucos falam. Nas primeiras horas da manhã, entre 6 e 8 horas, a pressão arterial naturalmente faz um pico fisiológico. O sistema nervoso autônomo está em modo de ativação. O cortisol está no nível mais alto do dia. E os vasos sanguíneos ainda não estão totalmente dilatados. Para quem tem hipertensão, e no Brasil são mais de 36 milhões de pessoas, caminhar intensamente nessa janela de tempo, sem estar adequadamente hidratado e sem ter se alimentado com cuidado, representa um risco cardiovascular real. O horário ideal para a maioria dos adultos acima de 50 anos é entre 9 da manhã e 11 da manhã, ou então entre 4 e 6 da tarde, quando a temperatura corporal está mais elevada, os músculos estão mais aquecidos e a pressão já estabilizou. Se você usa o SUS e tem acompanhamento com o médico de família, pergunte sobre o comportamento da sua pressão ao longo do dia. Isso faz diferença. Você sabe em qual horário costuma caminhar? Já mediu sua pressão antes e depois de uma caminhada matinal? Pensa nisso. Erro número 7. Usar tênis velho e achar que está protegendo os joelhos. Esse é um dos erros mais comuns e mais invisíveis. O tênis que você usa há 3 anos, aquele que ainda parece bonito por fora, que não tem furo, que não está gasto visivelmente, pode já ter perdido até 60% da capacidade de amortecimento. A espuma interna de amortecimento dos tênis se degrada com o uso, independente da aparência externa. Depois de aproximadamente 500 quilômetros de caminhada, o tênis já não protege mais suas articulações da forma que deveria. O que acontece na prática? Cada passo que você dá transmite um impacto para o joelho equivalente a 1 a 2 vezes o seu peso corporal.
Sem amortecimento adequado, esse impacto vai direto para a cartilagem, e cartilagem destruída não se regenera. Para quem está acima do peso, algo muito comum entre brasileiros com mais de 50 anos, esse impacto é ainda maior. A recomendação é simples e barata. Troque o tênis de caminhada a cada 12 a 18 meses, se você caminha regularmente. E priorize tênis com solado mais espesso na região do calcanhar, especialmente se você tem sobrepeso ou histórico de dor nos joelhos. Você lembra quando comprou o tênis que usa hoje para caminhar? Vale a pena verificar. Erro número 6. Ignorar o ritmo e achar que mais rápido é sempre melhor. Tem uma ideia muito difundida de que caminhar devagar não serve para nada. Que precisa suar, precisa sentir o coração acelerado, senão não está fazendo efeito. Isso é um equívoco com consequências sérias para quem tem mais de 50 anos. Caminhar em ritmo excessivamente acelerado, sem preparo cardiovascular adequado, especialmente para quem tem diabetes tipo 2 ou hipertensão, pode provocar picos de pressão arterial perigosos, lesões nos tendões e fadiga muscular que leva dias para se recuperar. E aí a pessoa abandona a caminhada porque dói muito no dia seguinte. Um estudo publicado no Journal of the American Geriatric Society demonstrou que adultos acima de 60 anos que adotaram caminhada em ritmo moderado e controlado apresentaram redução de 23% nos marcadores inflamatórios sistêmicos em apenas 12 semanas, enquanto os que caminhavam em ritmo intenso sem supervisão apresentaram aumento nas queixas articulares. O ritmo ideal é aquele em que você consegue manter uma conversa sem perder o fôlego completamente. Isso se chama zona de esforço moderado e é exatamente onde estão os maiores benefícios para o coração, para o controle glicêmico e para a longevidade muscular. Erro número 5. Não hidratar antes de caminhar e confundir tontura com cansaço. No calor do Rio de Janeiro, de Salvador, de Fortaleza, esse erro pode ser grave. A maioria das pessoas sai para caminhar sem ter bebido água adequadamente, porque não sente sede ainda. Mas aqui está o problema. Acima dos 50 anos, o mecanismo de sede fica menos eficiente. Você pode estar desidratado e não sentir. O corpo já está em déficit quando o sinal de sede aparece. A desidratação leve, mesmo de 1 a 2% do peso corporal, já é suficiente para aumentar a viscosidade do sangue, elevar a pressão arterial, reduzir a oxigenação muscular e provocar tontura durante o esforço. Muitas quedas em idosos durante caminhadas estão relacionadas a episódios de hipotensão ortostática agravada pela desidratação e não a simples falta de equilíbrio. A orientação é beber pelo menos 300 ml de água nos 30 minutos antes de sair para caminhar e carregar uma garrafa para repor durante o percurso, especialmente em dias acima de 28 graus. Se você tem o hábito de tomar refrigerante ou café logo antes de caminhar, saiba que essas bebidas têm efeito diurético e pioram o quadro de desidratação. Você tem o hábito de beber água antes de sair para caminhar? Seja honesto nos comentários. Se este conteúdo está sendo útil para você, se inscreva agora no canal Dr. Guilherme Mendonça Longevidade 60+ e ative o sininho. Publico conteúdo toda semana especialmente para quem tem mais de 50 anos e quer viver com mais qualidade e autonomia. Erro número 4. Caminhar sem ativar os músculos e destruir o joelho sem perceber. Você acorda, calça o tênis e sai andando. Sem aquecimento, sem nenhuma preparação muscular. Parece exagero falar de aquecimento para uma caminhada, né? Mas não é. Esse é um dos erros que mais vejo nos meus pacientes e é um dos que mais causam lesão silenciosa. Quando você começa a caminhar com os músculos frios e sem ativação, especialmente o glúteo médio e os músculos estabilizadores do quadril, o joelho começa a compensar o trabalho que esses músculos deveriam estar fazendo. Com o tempo, essa compensação provoca desgaste desigual da cartilagem, inflamação crônica da articulação e o famoso joelho do corredor, que também afeta caminhantes. 3 minutos antes de sair, faça isto: 10 elevações de calcanhar em pé,
10 rotações lentas do quadril para cada lado e 10 passos laterais com resistência leve. Isso é suficiente para ativar os músculos certos antes de começar a andar. Parece simples, mas a diferença nos joelhos depois de 6 meses é impressionante. Um estudo da Universidade de Queensland, publicado no British Journal of Sports Medicine, mostrou que adultos acima de 55 anos que fizeram ativação muscular pré-caminhada reduziram em 41% as queixas de dor nos joelhos em comparação ao grupo que não fez nenhuma preparação. Você já tinha ouvido falar em ativar os músculos antes de caminhar? Conta pra mim aqui nos comentários. E antes de continuar, me diz, você costuma sentir dor nos joelhos depois de caminhar? Porque o próximo erro pode explicar exatamente por que isso acontece com tanta gente. Erro número 3. Caminhar na superfície errada e sobrecarregar a coluna. Calçada irregular, paralelepípedo, areia fofa, ladeira íngreme. O Brasil, especialmente nas cidades maiores como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, oferece um desafio enorme em termos de superfície para caminhar. E esse fator, a superfície onde você caminha, tem impacto direto na saúde dos seus joelhos, tornozelos e coluna lombar. Caminhar em paralelepípedo de forma constante obriga o tornozelo a fazer microcorreções a cada passo, sobrecarregando ligamentos e aumentando o risco de entorse. Caminhar em ladeira íngreme sem preparo aumenta em até 3 vezes a carga sobre o joelho na descida. E caminhar em areia fofa, muito popular nas praias brasileiras, pode parecer suave, mas exige esforço muscular desproporcional para quem não tem condicionamento, levando a fadiga rápida e compensações posturais perigosas. A superfície ideal para quem tem mais de 50 anos é o asfalto liso ou a pista de atletismo de borracha. Se você gosta de praia, prefira a faixa de areia molhada e mais firme e próxima à água, que oferece amortecimento sem instabilidade excessiva. Se você mora em área com muitas ladeiras, planeje o percurso para que a subida seja feita no começo da caminhada, quando você está mais disposto, e a descida seja feita mais lentamente, com passos menores e ligeiramente dobrados nos joelhos para distribuir melhor o impacto. Você sabe em que tipo de superfície costuma caminhar mais? Já sentiu diferença quando muda o percurso? Erro número 2. Caminhar depois de uma refeição pesada e agravar o diabetes sem saber. Aqui no Brasil, o almoço ainda é a refeição principal para a maioria das pessoas. Arroz branco, feijão, farofa, carne vermelha, às vezes uma feijoada no final de semana ou um churrasco. Refeições com alto índice glicêmico e alto teor de gordura saturada. E depois do almoço, especialmente nos fins de semana, tem gente que pensa, vou aproveitar e caminhar agora para queimar. Esse raciocínio parece lógico, mas é um erro com consequências sérias, principalmente para quem tem diabetes tipo 2 ou pré-diabetes. Quando você ingere uma refeição muito calórica e glicêmica, o corpo direciona o sangue para o sistema digestivo para processar aquela carga. Se você inicia uma caminhada intensa dentro dos primeiros 30 minutos após essa refeição, há 2 problemas simultâneos. Primeiro, o fluxo sanguíneo disputado entre os músculos e o trato digestivo pode causar desconforto gastrointestinal severo e até cólicas. Segundo e mais importante, a resposta insulínica fica comprometida. Um estudo publicado no Diabetes Care, uma das revistas científicas mais conceituadas na área, demonstrou que caminhar por 15 minutos, entre 30 e 60 minutos após uma refeição principal, reduz o pico glicêmico pós-prandial em até 22% em diabéticos tipo 2. Mas caminhar imediatamente após a refeição, antes desse intervalo, não produziu o mesmo efeito e ainda gerou mais episódios de hipoglicemia reativa em pacientes que usavam metformina. O tempo certo é esperar entre 25 e 40 minutos após a refeição antes de iniciar a caminhada. Esse intervalo permite que a digestão inicial aconteça, que a glicemia comece a subir e que a caminhada atue exatamente no momento mais eficaz para o controle glicêmico.
Se você tem diabetes e usa medicação controlada pela Anvisa, como metformina ou insulina, preste atenção redobrada nisso. A combinação de medicação ativa e caminhada imediata após refeição rica em carboidratos é uma das causas mais subestimadas de tontura e mal-estar em pacientes idosos durante o exercício. Você tem o hábito de caminhar logo depois de comer? Já sentiu tontura ou fraqueza durante a caminhada? Conta aqui nos comentários. Erro número 1. Caminhar sem postura correta e destruir silenciosamente coluna, quadril e joelhos ao mesmo tempo. Chegamos ao erro mais grave, o mais silencioso, o que mais vejo nos meus pacientes. E provavelmente o que está acontecendo com você agora enquanto assiste a este vídeo. A postura durante a caminhada determina tudo. Absolutamente tudo, onde o impacto de cada passo vai parar. Quais músculos vão trabalhar? Quais articulações vão se desgastar? E a maioria dos brasileiros acima de 50 anos caminha de uma forma que vai contra tudo que a biomecânica moderna preconiza. O erro mais comum é caminhar com a cabeça inclinada para frente, olhando para o chão. Parece inofensivo, mas para cada centímetro que a cabeça avança em relação ao eixo da coluna, o peso percebido pela cervical aumenta em quase 4 quilos. Uma inclinação de apenas 5 centímetros, algo muito comum em quem usa celular com frequência, equivale a carregar um peso de 20 quilos sobre a cervical enquanto caminha. Com o tempo, isso provoca artrose cervical, dor nos ombros, tensão crônica no trapézio e até cefaleias de tensão. O segundo erro postural gravíssimo é dar passadas muito longas, com o pé aterrissando muito à frente do centro de massa do corpo. Isso parece uma caminhada energética, decidida, mas na prática cria um efeito de freio a cada passada, transmitindo impacto direto para o joelho e para o quadril. A passada ideal é moderada, com o pé aterrissando logo abaixo ou levemente à frente do quadril e não à frente do corpo. O terceiro erro postural é caminhar sem engajar o abdômen. A musculatura do core, os músculos profundos do abdômen e da lombar, funciona como um cinto natural de proteção para a coluna. Quando você caminha com a barriga relaxada, solta, sem nenhuma ativação do core, a coluna lombar fica instável a cada passo. Para quem tem histórico de hérnia de disco ou lombalgia crônica, algo muito prevalente na faixa dos 50 aos 70 anos, essa falta de ativação é literalmente devastadora ao longo do tempo. E o quarto componente postural que pouquíssimas pessoas conhecem, o ângulo dos pés. Caminhar com os pés muito abertos, em um ângulo acima de 15 graus para fora, o chamado passo de pato, rotaciona o fêmur internamente e cria tensão no ligamento cruzado do joelho a cada passada. Para quem caminha 30 minutos por dia, são aproximadamente 3.500 passos por sessão. 3.500 repetições de um microtrauma articular. Todo dia. O resultado aparece em meses. Um estudo da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, acompanhou 240 pacientes entre 55 e 75 anos durante 2 anos e identificou que correções posturais simples durante a caminhada, implementadas com orientação profissional, reduziram em 57% os episódios de dor lombar e em 43% as queixas de dor no joelho sem nenhuma medicação adicional. A boa postura de caminhada é esta: cabeça erguida, olhos direcionados ao horizonte, ombros levemente para trás e para baixo, abdômen ligeiramente contraído, braços oscilando naturalmente próximos ao corpo, passadas moderadas com o pé aterrissando abaixo do quadril e pés apontando levemente para fora, mas nunca mais que 15 graus. Você acreditaria que corrigir a postura ao caminhar poderia eliminar anos de dor crônica que você já aceitou como parte do envelhecimento? Porque essa é a realidade que vejo no consultório toda semana. E agora, como prometi desde o início do vídeo, aqui está a revelação que mudou a forma como oriento meus pacientes. A grande descoberta não é sobre a duração da caminhada, não é sobre a frequência e não é sobre a intensidade, é sobre a fragmentação.
Pesquisas recentes mostram que 3 sessões de 10 minutos de caminhada por dia, distribuídas ao longo do dia, produzem benefícios cardiovasculares e metabólicos iguais ou superiores a uma única sessão de 30 minutos seguidos, especialmente para adultos acima de 60 anos com hipertensão ou diabetes tipo 2, e causam muito menos impacto cumulativo nas articulações. 10 minutos pela manhã, 10 após o almoço e 10 à tarde, com postura correta e hidratação adequada, é mais poderoso do que você imagina. O envelhecimento não precisa ser sinônimo de dor, de limitação, de depender dos outros para as coisas mais simples do dia a dia, mas isso não acontece por acaso. Acontece quando você tem informação de qualidade e age com ela. Cada passo que você dá hoje da forma certa é um investimento direto na sua independência daqui a 10 anos. Não existe remédio, suplemento ou cirurgia que substitua o poder de caminhar corretamente todos os dias com consciência. Seu corpo tem mais de 70 anos de história. Ele merece que você aprenda a usá-lo bem nos próximos 20.